meu nome é Kathleen, tenho 34 anos e sou mãe solteira. Fiquei completamente paralisada ao ver minha irmã mais velha cravar os saltos finos de seus sapatos caros em cada um dos presentes de aniversário que meu filho de 7 anos havia ganhado, destruindo, um por um, os brinquedos que eu tinha levado meses para conseguir comprar. Em vez de tentar impedir aquela cena absurda, minha mãe permaneceu ao lado dela, e começou a aplaudir. Ela soltou uma risada debochada enquanto assistia meu filho olhar, horrorizado, para os próprios presentes sendo arruinados diante de seus olhos. Corri imediatamente e peguei meu filho nos braços. Ele chorava sem parar, e eu o abracei forte contra o peito, como se pudesse protegê-lo fisicamente da crueldade que vinha justamente das pessoas que deveriam cuidar dele. A gargalhada das duas terminou no mesmo instante em que meu pai empurrou lentamente a cadeira para trás e se levantou. O rosto dele estava rígido, tomado por uma raiva contida. Em silêncio, ele levou a mão esquerda até o dedo, tirou a aliança de casamento de ouro e a deixou cair com força sobre a mesa de vidro da sala. O som ecoou pelo ambiente. Então, olhando diretamente nos olhos da minha mãe, com uma firmeza impossível de ignorar, ele disse apenas 6 palavras, palavras que pareciam fortes o suficiente para derrubar tudo o que elas acreditavam controlar. Depois daquele momento, as duas ficaram completamente sem reação. A expressão delas mudou quando perceberam o tamanho do erro que tinham cometido. Mas antes de contar como esse dia terminou, me diga nos comentários de onde você está assistindo. E, se você também acredita que familiares tóxicos precisam enfrentar as consequências de suas atitudes, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Um ano antes, um divórcio doloroso tinha virado minha vida de cabeça para baixo. Fui obrigada a arrumar nossas coisas e me mudar com meu filho para o porão escuro de uma grande casa em Atlanta. A batalha judicial tinha consumido praticamente todas as minhas economias, e eu me tornei a única responsável por sustentar meu filho, Julia. Trocamos a vida confortável que tínhamos antes por um quarto úmido no subsolo, onde quase não entrava luz natural durante o dia. Nas primeiras noites, eu ficava deitada olhando para o teto inacabado, ouvindo os passos pesados vindos do andar de cima e tentando entender como tudo tinha mudado tão rápido. Para conseguir pagar o básico, arrumei 2 empregos. Durante o dia trabalhava longas horas em um escritório corporativo. À noite, depois de voltar para casa, ainda enfrentava outro turno fazendo trabalho remoto de digitação de dados. Enquanto eu levava meu corpo ao limite tentando manter tudo funcionando, minha mãe, Linda, levava uma vida extremamente confortável no andar de cima. Passava as tardes relaxando em sofás de couro caros ou organizando almoços sofisticados para suas amigas ricas na enorme sala de jantar da casa. Minha irmã mais velha, Sylvia, também morava na parte principal da casa, sem emprego fixo e sem contribuir com um único centavo para as despesas. Para elas, os andares superiores pareciam um resort de luxo particular, enquanto ignoravam completamente as dificuldades que estavam acontecendo logo abaixo de seus pés. Todo o peso de pagar as contas da casa, incluindo luz, água e as enormes despesas semanais do supermercado, acabou caindo completamente sobre mim. Eu já estava exausta, mas ainda assim precisava dar um jeito de cobrir tudo. Sempre que as contas chegavam pelo correio, Sylvia nem se dava ao trabalho de entregá-las. Ela simplesmente jogava os envelopes escada abaixo, direto para o porão, para que eu resolvesse. Enquanto isso, ela desfilava pela casa exibindo bolsas de grife impecáveis, cada uma custando muito mais do que todo o meu salário mensal. Às vezes ela entrava na cozinha segurando sua mais nova bolsa de couro, como se estivesse em um desfile particular, e logo fazia algum pedido absurdo. Você precisa reabastecer a geladeira com produtos orgânicos de verdade, dizia ela com naturalidade. Ah, e amanhã compra aquela água mineral importada. Essa água da torneira é horrível e está acabando com a minha pele. Depois de dizer isso com um sorriso arrogante, ela simplesmente saía para planejar sua próxima sessão de compras. Eu ficava ali, em silêncio, segurando a borda da bancada da cozinha enquanto fazia contas na cabeça, tentando descobrir quantos turnos extras durante a noite eu teria que aceitar para pagar todos aqueles caprichos. O mais estranho é que toda aquela situação só existia por causa do dinheiro que meu pai, William, enviava todos os meses. Ele trabalhava em contratos de engenharia muito bem pagos no Oriente Médio e mandava uma quantia considerável para casa regularmente. Ele acreditava, com toda sinceridade, que aquele dinheiro estava ajudando toda a família de forma justa. Mas sempre que ele ligava do exterior, minha mãe e Sylvia praticamente competiam para atender primeiro. Chegavam a discutir entre si para pegar o telefone.
Assim que conseguiam, iam para um quarto trancado ou caminhavam até o quintal enorme da casa, garantindo que eu não tivesse a chance de falar diretamente com ele. Muitas vezes eu ficava parada perto da escada de madeira, ouvindo minha mãe inventar histórias elaboradas sobre como estávamos vivendo. Kathleen e Julia estão muito bem lá embaixo, não precisa se preocupar com eles, dizia Linda com toda naturalidade, enquanto admirava suas unhas recém-feitas. Elas fizeram meu pai acreditar que eu estava vivendo confortavelmente sem pagar aluguel. O que ele não sabia era que, na realidade, eu estava sendo tratada como se fosse apenas alguém ali para trabalhar e sustentar a casa. Eu tinha uma vontade enorme de arrancar o telefone das mãos delas e contar toda a verdade, revelar como o dinheiro estava sendo usado e expor a realidade difícil que meu filho e eu enfrentávamos todos os dias. Mas havia um medo maior me prendendo, o risco de sermos expulsos de casa. A ideia de ficar na rua com uma criança pequena me obrigava a engolir o orgulho e suportar tudo em silêncio. Todas as noites eu enxugava as lágrimas antes de voltar para a frente do computador iluminado. Ainda havia horas de trabalho pela frente no meu segundo emprego. Eu apertava os dentes e seguia em frente, mesmo exausta física e emocionalmente. Era a única forma que encontrei de continuar. No fundo, tudo o que importava para mim era garantir um teto seguro para Julia. Aceitei aquela situação injusta como um sacrifício temporário, esperando em silêncio que, um dia, meu pai voltasse para casa e enxergasse a verdade com os próprios olhos. 4 dias antes da festa de aniversário, o barulho inesperado de um carro grande entrando na garagem mudou tudo. Meu pai tinha voltado do exterior muito antes do previsto. A chegada completamente inesperada de William deixou minha mãe e Sylvia em pânico. As duas começaram a correr pela casa como se tivessem sido pegas fazendo algo errado. Rapidamente esconderam pilhas de recibos de joias caras e várias sacolas de lojas de luxo no fundo das gavetas dos armários de mogno, tentando apagar qualquer sinal de gastos extravagantes antes que ele abrisse a porta. Sylvia ainda chutou um par de sapatos de grife recém-comprados para debaixo do sofá de veludo, enquanto Linda alisava apressadamente sua blusa de seda, tentando parecer a imagem perfeita de uma dona de casa simples. Meu pai entrou no grande hall de entrada e largou a mala de couro pesada no chão de madeira polida. Seus olhos atentos percorreram o ambiente imediatamente, como se estivesse avaliando cada detalhe da casa. Ele percebeu rapidamente as olheiras profundas no meu rosto, sinais claros de cansaço extremo. Também notou que Julian vestia camisetas desbotadas, claramente pequenas demais para o tamanho dele. Aquela cena não combinava em nada com as histórias luxuosas que minha mãe vinha contando durante as ligações internacionais ao longo do último ano. Antes mesmo que meu pai tivesse tempo de fazer qualquer pergunta sobre nossa aparência, Linda se apressou em se aproximar e segurou firmemente o braço do terno dele com suas mãos perfeitamente cuidadas. Ela abriu um sorriso de boas-vindas totalmente artificial e, sem perder tempo, começou a usar suas táticas de manipulação para controlar a situação antes mesmo que eu pudesse dizer qualquer coisa. Você não precisa se preocupar com ela, disse Linda com naturalidade. Kathleen tem gastado dinheiro de forma totalmente irresponsável ultimamente. É por isso que está passando dificuldades lá embaixo. Enquanto dizia isso, ela me lançou um olhar duro, claramente um aviso para que eu ficasse em silêncio. Eu procurava desesperadamente uma chance de levar meu pai até a cozinha para conversar em particular e finalmente contar tudo o que realmente estava acontecendo naquela casa. Eu queria explicar o abuso financeiro que vínhamos suportando em silêncio, bem debaixo do teto dele. Mas sempre que eu dava um passo em direção a ele para tentar iniciar uma conversa, Sylvia se colocava no meio do caminho de propósito. Com sua voz alta e chamativa, ela quebrava qualquer momento de silêncio e rapidamente mudava o assunto para coisas superficiais. Pai, você precisa vir até a sala agora mesmo ver as cortinas de seda personalizadas que eu encomendei para as janelas grandes. Anunciou ela animadamente, puxando-o pelo braço do casaco e afastando-o de mim. Ela ocupava todo o tempo dele, mostrando tapetes importados caríssimos e objetos de decoração extravagantes, enquanto ignorava completamente o neto cansado que estava parado em silêncio no corredor. A interferência constante das duas começou a me sufocar. Foi então que meu celular vibrou no bolso. Era uma ligação da minha melhor amiga, Raquel. Aproveitei a oportunidade e desci novamente as escadas de madeira até o porão escuro para poder atender com um pouco de privacidade. Assim que ela atendeu, comecei a desabafar. Contei tudo, como minha mãe e minha irmã estavam bloqueando qualquer tentativa minha de falar com meu próprio pai, tudo para proteger as mentiras que vinham sustentando sobre o dinheiro.
Você precisa se manter forte agora, disse Raquel com firmeza do outro lado da linha. A verdade não pode ficar escondida para sempre. As palavras dela me ajudaram a respirar fundo e recuperar a calma. Eu sabia que perder o controle naquele momento só reforçaria a história falsa que minha mãe tinha acabado de inventar minutos antes, na entrada da casa. A conversa com Raquel me ajudou a enxergar a situação com mais clareza. Percebi que começar uma discussão cheia de gritos com minha mãe e com Silvia só faria eu parecer descontrolada diante do meu pai, que já estava cansado da viagem. Então tomei uma decisão consciente, me afastar do drama que estava acontecendo no andar de cima e concentrar toda a minha energia em algo muito mais importante, preparar um aniversário especial para Júlia. Passei a focar apenas nos detalhes da pequena festa que estava organizando para ele. Planejei uma decoração simples no quintal dos fundos, algo pequeno, mas feito com carinho, para garantir que meu filho pudesse sentir alegria de verdade no seu dia. No fundo, eu acreditava que meu pai era inteligente o suficiente para perceber as coisas sozinho. Mais cedo ou mais tarde, ele acabaria notando as inconsistências e descobriria toda a manipulação financeira que vinha acontecendo. Suportar mais alguns dias da arrogância delas parecia um preço pequeno a pagar. Eu tinha a sensação de que a falsa vida luxuosa que estavam sustentando já começava a mostrar rachaduras agora que ele estava de volta em casa. Na manhã do aniversário, porém, Silvia agiu como se aquela data não tivesse importância alguma. Ela simplesmente tomou conta da enorme sala de estar para receber seus amigos ricos e barulhentos. Garrafas de vinho importado foram alinhadas sobre a ilha da cozinha ao lado de petiscos sofisticados preparados por um serviço de buffet. Para ela, a casa da família parecia mais um espaço exclusivo para eventos. Sua risada alta ecoava por todo o andar principal enquanto ela dava ordens aos funcionários contratados, exigindo que tudo estivesse perfeito. Certifiquem-se de que o caviar importado esteja bem gelado antes que meus convidados cheguem. Hoje eu não vou servir nada medíocre, disse ela em voz alta, enquanto ajustava o colar de diamantes no pescoço. Diante de todo aquele caos dentro de casa, eu preferi sair discretamente para o quintal. Ali, em um cantinho tranquilo do gramado, comecei a montar uma pequena decoração só para Júlia. Pendurei algumas bandeirinhas coloridas entre dois grandes carvalhos, e aquele gesto simples já parecia uma grande vitória para mim. Depois de tantas noites exaustivas trabalhando em 2 empregos para conseguir pagar cada detalhe da festa, finalmente trouxe o presente principal. Era um drone com câmera, embrulhado em papel azul brilhante. Eu tinha economizado por meses, guardando cada pequeno valor que conseguia, até finalmente poder comprar aquele presente que eu sabia que ele tanto queria. Você vai adorar a surpresa que está escondida dentro dessa caixa hoje. Você merece algo muito especial, sussurrei para Júlia, ajeitando com cuidado a gola da camisa dele perto da mesa de madeira do pátio. Enquanto isso, meu pai decidiu passar a manhã organizando seu escritório particular. Depois de tanto tempo trabalhando no exterior, ele queria recuperar aquele espaço que sempre foi seu. Mas assim que entrou no cômodo, percebeu que o lugar tinha sido transformado em um verdadeiro depósito. As tábuas do piso rangiam enquanto ele movia caixas esquecidas e retirava pilhas de objetos decorativos que minha mãe havia acumulado durante sua longa ausência. Havia caixas de entrega espalhadas por todo lado, muitas delas ainda cheias de sapatos de grife e itens caros de decoração, coisas que não combinavam em nada com a imagem de economia que ela costumava descrever nas ligações. Enquanto tentava empurrar um pesado armário de arquivos que estava encostado no canto escuro da sala, algo inesperado aconteceu. Um objeto escondido atrás do móvel se soltou e caiu no chão de madeira com um som seco. Era um grande maço de correspondências antigas, presas com elásticos grossos. Curioso, meu pai se abaixou para pegar o pacote. Ao olhar com mais atenção, percebeu que muitos daqueles envelopes tinham logotipos de grandes bancos e também de lojas de luxo conhecidas. O fato de tudo aquilo estar escondido atrás de um móvel pesado imediatamente despertou sua desconfiança. Ele abriu alguns dos envelopes ali mesmo. Dentro, encontrou notificações de dívidas enormes em cartões de crédito, registradas nos nomes de Linda e Silvia. As compras listadas eram de itens caros, roupas, acessórios e produtos de luxo, acumulando valores que chegavam a dezenas de milhares de dólares. Entre aqueles papéis também estavam as contas mensais da casa e recibos das compras semanais de supermercado. E em todos eles aparecia apenas um nome como responsável pelo pagamento. O meu. A verdade estava ali, impressa em preto e branco, enquanto elas gastavam sem limites, era eu quem pagava as contas da casa inteira.
A luz da manhã que entrava pela janela empoeirada do escritório iluminava cada documento espalhado pelo chão. Como elas puderam mentir desse jeito, murmurou meu pai, segurando os papéis com força. E ainda tratar minha própria filha, que trabalha tanto, como se fosse apenas alguém para servir a casa. Ele permaneceu parado no meio do escritório, segurando aquelas folhas amassadas nas mãos que tremiam. O choque e a raiva que tomavam conta dele eram tão intensos que, por alguns instantes, ele simplesmente não conseguiu se mover. Ele permaneceu em silêncio dentro do escritório e olhou pela pequena fresta da porta de madeira. Dali, conseguia observar sua esposa e sua filha mais velha na sala ao lado, rindo alto com alguns convidados ricos. A cena parecia elegante por fora, taças nas mãos, conversas animadas, decoração sofisticada, mas o contraste com os documentos que ele ainda segurava nas mãos era impossível de ignorar. Aquele estilo de vida exibido diante dos convidados não combinava em nada com a realidade financeira que ele acabará de descobrir. A ilusão que ele ainda tinha sobre a própria família começou a desmoronar naquele instante. Meu pai permaneceu parado nas sombras, sem dizer uma única palavra. Por fora, parecia calmo. Mas por dentro, sua mente já começava a calcular qual seria o próximo passo para acabar com aquela situação de uma vez por todas. Às 3 horas da tarde, porém, tudo chegou ao limite. Julian, cheio de entusiasmo, levou o novo drone com câmera para o centro do gramado do quintal para finalmente experimentá-lo. O pequeno aparelho começou a fazer aquele som mecânico suave enquanto se preparava para levantar voo. O sorriso no rosto dele era enorme. Alguns convidados que estavam conversando perto dali se viraram curiosos para observar o brinquedo tecnológico funcionando. Mas aquela simples mudança de atenção não agradou Sylvia. Quando percebeu que as pessoas estavam olhando para o drone de Julia em vez de continuar focadas na festa luxuosa dentro da casa, seu rosto mudou completamente. Uma onda de irritação tomou conta dela. Para Sylvia, a ideia de um menino de 7 anos chamar mais atenção do que ela durante uma reunião social parecia inaceitável. Com passos rápidos e expressão dura, ela atravessou o pátio em direção ao quintal. Julia estava perto dos carvalhos, concentrado no drone e totalmente alheio ao que estava prestes a acontecer. Sem hesitar, Sylvia levantou o salto fino de seu sapato e o pressionou com força contra o aparelho, quebrando a estrutura do drone. Em seguida, começou a pisar também sobre os outros presentes que estavam próximos. Minha mãe estava a poucos metros de distância e viu tudo. Mas, em vez de impedir aquilo ou repreender a própria filha, ela simplesmente ficou assistindo. E então começou a bater palmas. Uma risada cruel ecoou pelo quintal. Talvez você devesse ensinar boas maneiras a esse garoto antes de deixá-lo atrapalhar meus eventos, disse Sylvia com arrogância, chutando um pedaço quebrado do brinquedo para longe. Eu não respondi. Corri pelo gramado e abracei Julia imediatamente, puxando o corpo trêmulo dele para perto do meu peito, tentando oferecer o mínimo de conforto naquele momento. Eu envolvi Julian com força nos meus braços, tentando proteger aquele pequeno coração despedaçado da crueldade que vinha justamente das pessoas que deveriam cuidar dele. O choro desesperado dele atravessou o som da música da festa. Aos poucos, as conversas pararam. Os convidados, vestidos com roupas elegantes, ficaram olhando para a cena em completo silêncio, sem saber como reagir. Foi nesse momento que meu pai apareceu na varanda de madeira. A expressão no rosto dele era fria, dura, como gelo. Sem dizer nada, ele caminhou lentamente entre os convidados que observavam tudo em silêncio. Seus passos o levaram direto até a mesa do pátio onde minha mãe estava parada. Então ele levou a mão esquerda ao dedo e retirou a aliança de casamento que havia usado por décadas. Sem hesitar, deixou o anel cair com força sobre a mesa de vidro. O som metálico ecoou pelo quintal inteiro. Este casamento termina agora, declarou William, com uma voz firme que atravessou todo o jardim. As palavras caíram como uma bomba. Minha mãe e Sylvia ficaram completamente imóveis, ainda vestidas com seus vestidos caros, como se o tempo tivesse parado. Os sorrisos arrogantes desapareceram de seus rostos em segundos, substituídos por uma expressão de puro choque. O clima mudou instantaneamente. O silêncio pesado só foi quebrado quando Linda começou a gesticular nervosamente, tentando recuperar o controle da situação diante de todos. Do que você está falando? Você não pode deixar que essa confusão estrague nosso encontro, disse ela, visivelmente desesperada, tentando segurar o braço dele. Meu pai afastou as mãos dela imediatamente.
Em seguida, tirou um grande maço de envelopes do bolso e os lançou sobre a mesa e sobre o chão do pátio. Papéis e contas se espalharam pelo local, caindo inclusive sobre os presentes destruídos do aniversário de Julia. Diante de todos os convidados que assistiam em silêncio, ele revelou a verdade. Com calma, mas com firmeza, explicou o que havia descoberto no escritório: as dívidas enormes em cartões de crédito, os gastos exagerados com itens de luxo e, ao mesmo tempo, as contas da casa sendo pagas por mim. Ele deixou claro que, enquanto elas gastavam o dinheiro que lhe enviava, eu era quem trabalhava e ainda assumia as despesas básicas da casa. Os rostos das duas ficaram pálidos. Então meu pai anunciou, sem qualquer hesitação, que a partir daquele momento não financiaria mais nada daquela vida de excessos. A firmeza na voz dele não deixava dúvidas. Para Linda e Sylvia, aquele estilo de vida confortável que haviam construído às custas dos outros tinha acabado ali mesmo, diante de todos. Em apenas uma semana, toda a imagem de riqueza e sofisticação que elas haviam construído com tanto cuidado começou a desmoronar. Meu pai agiu rapidamente. Ele entrou em contato com os bancos e tomou providências imediatas para bloquear todas as contas conjuntas ligadas ao nome dele. Com essa decisão, o acesso ao dinheiro que ele enviava do exterior foi interrompido de uma vez. O efeito foi quase instantâneo. De repente, os cartões de crédito usados por Linda e Sylvia pararam de funcionar. Em várias lojas de luxo, as compras começaram a ser recusadas no caixa. A situação, que antes parecia confortável para elas, se transformou em uma sequência de momentos constrangedores. Aquela sensação de riqueza ilimitada desapareceu rapidamente quando perceberam que não tinham mais acesso ao dinheiro que sustentava aquele estilo de vida. Sem o fluxo constante de recursos, Sylvia já não conseguia manter as saídas caras e os encontros sofisticados que costumava organizar para impressionar seu círculo social. E o que aconteceu em seguida mostrou muito sobre aquelas amizades. As mesmas pessoas que estavam bebendo vinho importado na reunião da semana anterior simplesmente desapareceram. Assim que perceberam que Sylvia já não tinha o mesmo poder financeiro, começaram a se afastar. Alguns até passaram a fazer comentários irônicos nas redes sociais, compartilhando situações constrangedoras em que as compras dela haviam sido recusadas. Em pouco tempo, ela deixou de ser convidada para os eventos luxuosos que antes frequentava. A imagem que havia construído dependia totalmente de um estilo de vida que agora não existia mais. Mas os problemas não pararam por aí. Certa manhã, bem cedo, um caminhão de reboque entrou no jardim da frente da casa. O barulho alto do motor chamou a atenção de todos. O veículo estava ali para recolher o carro esportivo que Sylvia havia adquirido recentemente. Descobriu-se que o carro tinha sido financiado com documentos irregulares e várias parcelas já estavam atrasadas. Durante meses, ela havia ignorado os pagamentos para continuar gastando dinheiro em roupas e acessórios caros. Dessa vez, porém, não havia mais como evitar as consequências. Ver aquele carro brilhante e caro sendo levado embora preso por correntes de aço foi uma imagem impossível de ignorar. Diante dos olhares curiosos dos vizinhos, ficou evidente que o estilo de vida que elas sustentavam estava desmoronando rapidamente. Tomada pelo desespero ao perceber que sua realidade havia mudado completamente, Sylvia voltou toda a sua raiva contra a própria mãe, a mesma pessoa que durante anos havia permitido aquele comportamento. Ela atravessou a sala com passos pesados e começou a gritar diretamente no rosto de Linda. A culpa de tudo isso é sua. Se você tivesse escondido aqueles documentos direito, nada disso teria acontecido. Gritou Sylvia, fora de controle, batendo os pés no chão com irritação. Linda, por sua vez, não estava disposta a ficar em silêncio enquanto via sua própria estabilidade desaparecer. Com o rosto tenso, ela respondeu com a mesma intensidade. Fique quieta. Retrucou ela com raiva. Foram seus gastos absurdos que colocaram esta casa inteira nessa situação. Em poucos segundos, a sala se transformou em um cenário de discussão caótica. As duas começaram a trocar acusações, cada uma tentando se livrar da responsabilidade pelo que estava acontecendo. Do corredor, eu observava tudo em silêncio. Não senti pena. Depois de tudo o que tinha acontecido, aquilo parecia apenas o resultado inevitável das escolhas que elas haviam feito. Sem dizer nada, meu pai e eu fomos para os quartos arrumar nossas coisas. Com calma, colocamos apenas o essencial em algumas malas grandes. Julian ainda estava confuso com tudo, mas permaneceu tranquilo ao nosso lado.
Naquela mesma noite, saímos daquela casa e nos mudamos temporariamente para uma suíte confortável em um hotel no centro da cidade. Quando a porta da frente se fechou atrás de nós, foi como se finalmente tivéssemos deixado para trás um ambiente pesado que nos sufocava havia anos. Pela primeira vez em muito tempo, conseguimos respirar em paz. 2 meses depois, numa noite fria e chuvosa, o silêncio tranquilo da nova rotina foi interrompido por batidas insistentes na porta. Nesse período, meu pai havia usado suas economias para comprar uma nova casa, pagando tudo à vista. Ele queria garantir que começássemos uma nova fase sem preocupações financeiras ou burocracias. A casa era linda e ficava em um bairro muito tranquilo. Além disso, ele instalou um sistema de segurança completo, pensando principalmente em oferecer um ambiente protegido para mim e para a Júlia. Cada detalhe da nova casa foi planejado com cuidado. A intenção era simples: criar um lugar seguro, longe dos problemas do passado, onde pudéssemos finalmente reconstruir nossa vida com tranquilidade. Mesmo morando agora em um condomínio fechado com segurança rigorosa, de alguma forma Linda e Silvia conseguiram descobrir nosso novo endereço. Depois soubemos que elas haviam insistido em procurar informações na internet e até incomodado antigos vizinhos até encontrarem pistas. Numa noite fria e chuvosa, elas apareceram inesperadamente na nossa porta. Estavam completamente encharcadas pela chuva, tremendo de frio e vestindo roupas que antes eram caras, mas agora pareciam descuidadas e amassadas. A postura arrogante que costumavam exibir havia desaparecido. No lugar disso, havia apenas desespero. Do lado de fora, batiam com força na porta, pedindo para entrar e se proteger da chuva. Eu caminhei até a entrada e observei tudo pela tela do sistema de segurança instalado acima da porta reforçada. Naquele momento já sabíamos o que tinha acontecido. A antiga casa em Atlanta havia sido tomada pelo banco por causa das dívidas acumuladas. Silvia estava sentada nos degraus molhados da varanda, chorando de forma descontrolada. Entre soluços, reclamava do que chamava de injustiça, dizendo que havia perdido seu lugar entre os amigos ricos e que havia sido obrigada a sair da casa depois da ordem oficial das autoridades. A maquiagem cara escorria pelo rosto enquanto ela falava sobre tudo o que tinha perdido. Linda, por outro lado, tentou usar um argumento diferente. Com uma voz fraca e cheia de drama, apelou para o fato de sermos da mesma família. Tenha um pouco de compaixão, nós não temos para onde ir esta noite, disse ela, estendendo as mãos molhadas em direção à porta. Só precisamos de ajuda por enquanto. As lágrimas pareciam calculadas, como se ela esperasse que aquilo despertasse minha pena. Mas eu sabia muito bem que aquela visita não tinha nada a ver com arrependimento verdadeiro. Ela acreditava que bastaria aparecer ali para que eu esquecesse anos de humilhação, exploração e sofrimento. A chuva continuava caindo forte, lavando qualquer vestígio da antiga imagem sofisticada que ela costumava mostrar ao mundo. Eu permaneci parado na varanda de pedra, olhando para as duas sem demonstrar emoção. Então respondi com calma, mas com firmeza. No dia em que você bateu palmas e riu enquanto meu filho chorava, foi naquele momento que você mesma rompeu qualquer laço de família que ainda existia. A firmeza na minha voz as deixou completamente surpresas. Durante anos, elas estavam acostumadas a ver em minha filha silenciosa e insegura que aceitava tudo sem reagir. Desta vez era diferente. Elas olharam para mim com os olhos arregalados, percebendo finalmente que aquela antiga dinâmica havia terminado. A fonte de ajuda financeira e de perdão que elas sempre acreditaram ter à disposição simplesmente não existia mais. Os pedidos desesperados ficaram ainda mais intensos quando perceberam que suas antigas estratégias de manipulação já não tinham qualquer efeito. Eu ignorei os gritos e as lamentações que ecoavam na noite chuvosa. Sem hesitar, segurei a maçaneta de metal da porta e a fechei com firmeza diante delas. Em seguida, girei a tranca. Naquele momento, era como se eu estivesse deixando do lado de fora não apenas duas pessoas, mas também tudo o que representava aquele passado cheio de sofrimento. Na manhã seguinte, o céu amanheceu limpo e claro depois da tempestade da noite anterior. A atmosfera tranquila que tomava conta da casa parecia simbolizar um novo começo. Meu pai estava sentado na varanda da frente, aproveitando calmamente uma xícara de café. No jardim, Julian corria pelo gramado com um sorriso enorme, pilotando um drone ainda mais moderno que seu avô havia comprado para ele. Sem o peso das dificuldades que antes recaíam sobre mim, consegui concentrar minhas energias no trabalho. Com dedicação, acabei conquistando uma promoção importante na empresa onde trabalhava.
Pela primeira vez, o dinheiro que eu ganhava era usado apenas para cuidar da nossa própria casa e construir um futuro melhor para meu filho. Com o tempo, as consequências das escolhas de Linda e Sylvia também chegaram até elas. As dívidas acumuladas começaram a cobrar seu preço, e elas precisaram aceitar trabalhos simples para tentar reorganizar a própria vida. Enquanto isso, nós seguimos em frente. Olhar para tudo aquilo à distância apenas reforçou uma certeza importante: estabelecer limites e proteger minha família tinha sido a decisão certa. A partir daquele momento, nossa vida finalmente seguia em um caminho muito mais tranquilo e cheio de esperança. Olhando para trás e lembrando de todo aquele pesadelo cansativo, finalmente percebi algumas verdades muito claras sobre relacionamentos humanos e limites pessoais. Em primeiro lugar, compartilhar o mesmo sangue nunca deve ser motivo para aceitar, em silêncio, exploração financeira constante ou abuso emocional de ninguém. A ganância sem limites, misturada com uma arrogância artificial, mais cedo ou mais tarde acaba destruindo as próprias pessoas que espalham esse tipo de comportamento. Acima de tudo, família de verdade é formada por quem está ao seu lado para te proteger nos momentos mais difíceis e não por aqueles que se aproveitam da sua fragilidade para benefício próprio. Qualquer pessoa tóxica que drena sua energia, prejudica sua saúde e machuca seu emocional simplesmente não merece ocupar espaço no seu futuro. Muito obrigado por me acompanhar e ouvir minha história até o final. E você, já precisou tomar a decisão dolorosa de se afastar de parentes tóxicos para preservar sua saúde mental? Se quiser, compartilhe sua opinião e sua experiência nos comentários. Vou gostar muito de ler e conhecer o seu ponto de vista.